som aqui por acaso não está tão alto. Aqui está mais alto, porque está mesmo ao pé do... Então se alguém puder aqui, os jovens, assentar mais aqui para ficar mais bonito na câmara, porque senão só tem aqui um careca aqui à frente e mais ninguém na igreja, né? Obrigado. Senão as pessoas quando vêm pensam que aquela igreja está vazia e o pastor está a pregar só para a esposa dele. Ok. Então, hoje é para ser o culto de ação de graças. Okay, ninguém disse amém, então isso quer dizer que ninguém tem algo para dizer ao Senhor ou do Senhor, não é? Nós devíamos sempre gabar daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz, não é? Então eu peço aos irmãos para preparar os corações. Nós vamos orar e pedir ao Senhor para Ele, obviamente, falar aos nossos corações através dos testemunhos, não é? Amém? Não sei se alguém fez anos. Alguém fez anos? O aniversário de casamento? Ninguém? Ok, parece que algumas pessoas estão com vergonha, então não vou pedir. Eu sei que há algumas pessoas, mas elas não estão a reagir, então a gente não vai dizer nada porque as senhoras, uma certa idade, não querem revelar a idade, não é? Então eu não vou dizer nada, não é? Ok, então é bom ver a todos. É bom também ver o irmão Pereira e a esposa e o irmão Pereira andar um bocadinho melhor, não é? Graças a Deus, devagarinho, não é? Como uma tartaruga, mas vai chegar lá antes que a raposa chegue lá, não é? Então não se preocupe. O irmão continua. Então, é muito importante nós darmos graças a Deus por quem Ele é, não é? E aquilo que Ele faz. E às vezes a gente não fazemos isso, ou a gente esquece, não é? E é tão importante. Porquê? Porque Deus faz muitos milagres e às vezes é difícil a gente pensar naquilo que Ele fez. O próprio, não é? Na Bíblia diz, se eles tiverem que escrever tudo o que Jesus fez, não havia livros que chegue, não é? Então, na sua vida, talvez todos nós temos algo para dizer daquilo que o Senhor fez para a nossa vida ou por a nossa vida, não é? O próprio Paulo também falava sobre aquilo que o Senhor tinha feito por ele. Então eu vou só orar para nós prepararmos o coração e depois eu vou só compartilhar uma palavrinha e depois vou dar a oportunidade aos irmãos e às irmãs para dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito durante o ano. Até se as outras pessoas já ouviram, mas quando a gente chega a uma certa idade esquece mais depressa, não é? Então é bom a gente repetir para as pessoas que esquecem, não é? Há umas pessoas que têm mais problemas no corpo físico, outros é a mente, então cada um é como cada qual, não é? Como dizia o parafuso, não é? Mas ninguém é como evidentemente, não é? Não é assim, irmão? Ok. Então vamos só ler em Efésios 5, 19 e 20. Ok, Efésios 5, 19 e 20. Ok, Ele é o Senhor. Então diz assim, Paulo estava a falar e disse, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmeando
ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está a dizer que nós, quando nós nos ajuntamos, devíamos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmeando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus. Então, há coisas que, quando nós encontramos aqui na casa do Senhor, e às vezes o problema que a gente muitas vezes tem é, a gente foca mais nos problemas que a gente tem. A gente foca naquilo que estamos a passar, a sofrer. Mas quando a gente consegue louvar ao Senhor por quem Ele é, parece que nos ajuda para a gente ter aquele ânimo para continuar, não é? Uma das coisas que para mim toca muito, até esta semana, quando fui à casa da irmã Marques, é ver ela, quando a gente está lá a orar com ela, e logo que a gente põe um coro, algo a cantar, ela fica muito feliz. E ela começa logo a querer a louvar a Deus, não é? Então, nós damos graças e ela tem um coro que quando a gente põe, parece que aquele coro toca algo no seu coração. E parece que ela tem um acordo, algo no coração dela, que quando a gente vai lá e olha para ela e ela está embaixo, a gente foi na sexta-feira, parece que foi, à casa dela, e o esposo, antes de eu ir lá, estava a dizer, minha esposa está muito embaixo, não quer falar, não quer fazer nada, e está a dizer coisas que não estão a... Como é que dizem em português? Não tem pés nem cabeça, não é? Acho que é assim que se diz, não é? Então, ela está a batalhar e a família não sabe se ela vai conseguir ultrapassar e não sabe se ela vai conseguir vencer, mas nós temos que orar e pedir a Deus que Deus possa fazer uma coisa na vida dela, não é? Para Deus nunca é muito tarde. E ela gosta deste coro. Este é o coro favorito dela. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, Então, há algo, não sei com os irmãos, mas comigo, quando a gente ouve música, seja coros, seja louvor, e o louvor não é nada mais do que a gente agradecer ao Senhor por quem Ele é, por aquilo que Ele tem feito. Não é? Há coros, vou dizer coros, há músicas, pessoas que escreveram, não é? Pessoas que estão a passar por certos problemas e estão a reclamar, não é? A falar coisas porque estão desapontados, estão em baixo, estão com depressão, então escrevem músicas de acordo com isso, não é? Há outros, não é? Que escrevem músicas para nos encorajar, até pessoas do mundo, não é? Mas nós, como crentes, temos uma ferramenta que é fantástica, que isso é o louvor e a adoração, não é? Não sei quantos nós aqui, quando a gente está em baixo, a gente vai e começamos a louvar. Em Salmo 147, versículo 7, Salmo 147, versículo 7, o salmista diz: cantai ao Senhor em ação de graças, com a harpa cantai louvores ao nosso Deus. A gente sabe que quando Saul estava em baixo e estava com demónios a atacar a ele, a Bíblia diz que Saul chamou por Davi, que era uma pessoa ungida, para tocar a harpa. Quantos de nós aqui, quando a gente ouve música, afeta-nos nosso espírito e alma? Alguém que a música, não é? É algo. Eu lembro do meu sogro, quando ele trabalhava em casa e às vezes na oficina, ele sempre tinha que ter música e o rádio a tocar, não é? Para animar a ele, não é? As pessoas africanas ainda mais, não é? Estão a trabalhar e põem a música, às vezes estão a dançar mais para a música do que trabalhar. Mas a música é algo que nos inspira. Deus criou, não é? Infelizmente a gente sabe que Satanás era aquele que estava à frente do louvor, mas infelizmente ele virou-se contra os senhores. Em 1 Crônicas 29, versículo 12 a 14, 1 Crônicas, a Bíblia diz, isto é uma das razões. Há aqui talvez pessoas, homens de negócio ou outras pessoas que têm trabalhado em duro. Uma das razões para a gente louvar ao Senhor é tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo.
Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Será que nós que estamos envolvidos e pensamos, não, tantas riquezas como honra vêm de ti. Tudo que a gente tem, tudo, vem de Deus. E às vezes a gente esquece e a gente pensa, eu é que estou a trabalhar em duro e isto sou eu. Não. Se não fosse a graça de Deus, a gente não ia ter nada. Então aqui nós vimos Davi a dizer, e depois ele termina e diz, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? O que é que ele está a dizer com isto? Até no dar é uma honra para Davi. Só uma pessoa que disse amém, então não sei, conseguiste ouvir o que eu disse? Até o dar devia ser uma honra. Porquê? A gente está a agradecer aquele que nos dá. E ele só pede 10%. E ele dá-nos 90%. Que tudo pertence a ele. Então, quando a gente dá, devia dar com alegria. E dizer, Senhor, obrigado por quem tu és. E obrigado por tudo o que tu tens feito. Paulo disse em Filipenses 4, versículo 12. 4:12, ele diz, sei passar falta e sei também ter abundância. Toda a maneira e em todas as coisas estou experimentando tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Então Paulo estava a dizer, ele sabe o que é passar por situações difíceis. E ele disse que ele aprendeu a estar contente em todas as coisas. Será que nós temos a alegria e podemos louvar ao Senhor? Paulo disse, eu agradeço ao Senhor sempre, em todas as coisas. Em todas as coisas. Então, nós como crentes, é importante, naquele coro a gente ouviu e disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então, o vale, Fábio, o vale, a gente não pode estar sempre na montanha. Todos nós que estamos aqui temos passado por o vale. Não é? O vale da sombra da morte. Todos nós passamos. Mas a solução é como é que a gente reage quando a gente passa por esse vale. O que é que a gente faz? Será que a gente fica com medo e deixa o inimigo tomar posse de nós? Ou será que a gente louva a Deus por quem Ele é? Será que a gente começa a cantar-se e a louvar a Deus quando a gente está a passar por esse vale, por esse problema? Ou será que a gente está sempre com ansiedade a tomar? É por isso que, não é? Em Filipenses 4, se a gente ir um bocadinho para cima, versículo 4... O que é que diz lá? Regozijai-vos quando sentirdes. Sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Versículo 5, o que é que diz? 4, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E versículo 6,
Não andeis ansiosos. Estão a ouvir? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e a súplica e com ações de graças. Quando a gente está a passar por um vale, quando a gente está a passar por coisas difíceis, a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Quem aqui é que nunca tem ansiedade? Quem? O irmão Peixoto, ele está sempre com andotas, então ele se calhar nunca tem problemas. Mas quando a gente passa por dificuldades, nós temos que louvar ao Senhor. Porquê? Porque o inimigo fica confuso e diz, como é que aquela pessoa pode estar a louvar se ele está a passar ou ela está a passar tantos problemas? Jó perdeu tudo. Jó estava em casa e alguém veio e trouxe as notícias e disse, olha, tem notícias para ti, perdeste a tua família toda. Os teus 7 filhos morreram. Quem já perdeu 7 filhos ou filhas num dia? Alguém? E depois ele estava a começar quase a chorar, veio outra pessoa, olha, tenho outra novidade para ti. Perdeste a casa, tudo. Quem já no mesmo dia perdeu os filhos todos e a casa? E depois ele estava agora a entrar e a pensar, o que é que eu vou fazer? Entrou outro homem e disse, olha, tenho mais notícias para ti. O que é as notícias? Tu perdeste tudo, a tua riqueza, todo o teu gado, tudo. Quem aqui já perdeu 7 filhos, o negócio e tudo no mesmo dia? Alguém? Só não sei, irmão Pereira, porque é que ele não perdeu a esposa? Ela ainda conseguiu passar por aquilo tudo e depois ele começou a ficar doente, com feridas, e ela ali a chatear, ele a dizer, porque é que tu não amaldiçoas Deus e morres? E ele, o que é que ele disse? O Senhor dá, o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor. O que é que ele fez? Naquele momento, o que é que ele fez? Ele louvou ao Senhor. E às vezes é difícil, porque, por exemplo, no caso dele, a esposa dele, as mulheres sempre são mais emocionais. E para ela, aquilo era uma coisa terrível. E agora o marido dela estava com feridas, doença, e, não é? Com uma pedra, ele estava tão irritado a querer aliviar aquelas dores. E para ela, que não estava a passar por dores, foi, porque ele se calhar estava sempre, não sei se as irmãs têm esse problema, os esposos quando eles estão doentes, coitadinhos, eles são como um bebê, não é? Eu estou tão doente, e é só uma tosse, estou quase a morrer, isto está tão mal, minha querida, vê lá, faz um cafezinho, eu não posso, eu sei que aqui em Joanesburgo não acontece. Os maridos, quando eles estão doentes, coitadinhos, eles gostam daquele miminho, aquele, faz-me aí um chá, não é? Bela Luísa com... estás a apontar para o teu esposo, então parece que ele está a mostrar a careca, não é? Nós temos que não só dar graças a Deus por quem Ele é, mas Paulo também nos ensinou em 1 Coríntios 1:4, 1 Coríntios 1:4, ele disse, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus.
Quantos de nós damos graças a Deus por a igreja que temos, por os irmãos que estão na igreja? Ou será que a gente dá graças a Deus, mas a gente, quando está a passar por situações, a gente diz: Senhor, abençoa a igreja, mas não aquele irmão, não aquela irmã. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Antes, quando ele ouviu o que é que ia acontecer com ele, não é? Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para todo o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer-se. Então foi escrito algo, foi assinado e disse: se vocês orarem, vocês vão para a cova dos leões. Não é? Quando a gente era pequeninos, cantávamos aquele coro: Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Não é? Então, será que quando a gente está a passar por algo, e a coisa mais difícil, às vezes a gente até quando estamos empregados por alguém e essa pessoa nos está a maltratar ou não quer pagar aquilo que a gente pensa que a gente devia receber, o que é que a gente faz? Será que a gente fica zangados? Será que a gente reclama? Não é? Eu lembro quando eu trabalhava com o meu sogro, houve um tempo que eu passei que eu estava chateado e irritado e dizia à minha esposa: olha, eu acho que, não é? Eu tenho mais valores. E o Espírito Santo disse assim a mim: quem é que deu esse trabalho a ti? Sim, foi o meu sogro e a minha sogra que deram, mas quem é que deu a eles o negócio para eles poderem dar a mim? Porque a gente estava a passar por uma situação difícil financeira. Mas eu pensava que não, eu quero mais. Não é? Mas a palavra do Senhor diz que a gente não pode desprezar o quê? As coisas pequenas. Porquê? Porque é um início. O irmão não pode desprezar o facto de que agora está a andar e está a conseguir. A gente tem que dizer graças a Deus. É algo, é um passo, mas é mais do que nenhum passo. Às vezes, quando não é. E o Senhor disse que eu tinha que pedir perdão ao meu sogro e pedir perdão a ele. E eu tive que engolir e dizer: peço desculpa. Senhores, obrigado. Obrigado que tu usaste o meu sogro e a minha sogra para nos ajudar nesta fase difícil. E às vezes a gente fala mal do nosso patrão e, em vez de dar graças a Deus, a gente fala mal e amanhã aquele negócio fecha, depois a gente diz: é estúpido homem, não sabe, não é? Agora fechou a companhia. Mas agora já não tens recursos. Mas tu estavas a falar mal. Tu devias estar a louvar a Deus e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Pode não ser onde eu vou acabar, mas eu dou-te graças a ti. Porque eu tenho um negócio, eu tenho trabalho, eu tenho alguma coisa. É mais, não é? Do que não ter nada. Às vezes a gente tem que dar graças a Deus por as coisas pequenas. Eu lembro uma vez aqui na igreja, ajudei um homem que ele estava na rua com a família. E eu chamei ele e disse: olha, eu tenho ali um trabalho. Tu não tens trabalho nenhum? Não, já há meses que não trabalho.
Disse, ok, vem, eu não conheço o teu trabalho e eu vou te dar X por esse trabalho. E ele virou-se para mim e ele era um pobre, que eu sabia que ele vivia ali num quarto, não é? Ele e a família, e não tinham nada. E ele virou-se para mim e disse assim, só porque eu sou pobre, tu queres abusar de eu ser pobre, então estás-me a dar só isso. Eu disse, não, tu não tens nada, eu não estou a abusar, eu não conheço o teu trabalho, eu é que fui à procura de ti, chamei a ti para dar trabalho, preferes ter 0 ou ter 500 rands? Ele disse, não, eu prefiro ter 0 do que 500 porque tu estás a abusar. Eu disse, então, olha, vai ver se chove. E ele não recebeu. Então, às vezes a gente começa aqui porque Deus quer ver se a gente está gratos. A única pessoa, Matias, que trabalha e começa no topo, sabes quem é? É uma pessoa que está empregada no cemitério. Porque ele está em cima e os mortos estão em baixo. É a única pessoa que começa no topo. Ou uma pessoa que é um ladrão e que... Não é? Então nós temos que dar graças a Deus por aquilo que Ele está a fazer. Nós estamos aqui a ver o nosso irmão Pereira, o nosso irmão Gildo ali, não estava a ver bem porque o irmão tinha 2 carecas e parecia que era a mesma cabeça. Então é bom ver e a gente tem que dar graças a Deus por quem Ele é. As coisas mínimas. Às vezes eu tenho ido a um restaurante e a minha esposa está aqui e eu estou ali e eles trazem-me um café. Eu nem pedi e eles dizem, não, estamos a abençoar a ti. E eu dou graças a Deus só por esse café. É uma coisa pequena. Também a gente vai fazer compras e a minha esposa já sabe. Antes de chegar lá, eu oro a Deus e digo, Senhor, eu quero um parking perto do shopping. E parece que trabalha, não é? Funciona. E depois está uma pessoa a sair, eu a chegar e essa pessoa a sair. E eu dou graças a Deus. Porquê? Deus está-se a preocupar até nas coisas pequenas na minha vida. E a gente não pode esquecer aquilo que Deus fez. Em Salmo 103, a palavra do Senhor nos encoraja e nos diz... Nós vamos ler, e nós lemos há 2 semanas atrás, Salmo 103, versículo 1 a 4. Ou vamos poder até ler a 5, mas... Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum. E se não houver nada, uma das coisas que a gente pode agradecer é o versículo 3. É isto. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da cova e quem te coroa de benignidade e de misericórdia. Versículo 5. A gente lemos há 2 semanas atrás. E quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É o Senhor. A gente não pode esquecer, há pessoas que estão a passar dificuldades. Nós fomos visitar o nosso irmão Arthur. Eu, quando estava lá, eu até senti-me, eu próprio estava-me a sentir doente. E a dizer, Senhor, tem misericórdia deste homem. Há pessoas aqui que conseguem ter o medical aid, conseguem ter recursos, e há outras pessoas que não podem. E infelizmente às vezes a gente sofre por causa disso.
E ele estava a ver ele lá e ver aquilo que ele estava a sofrer. E as pessoas não estão preocupadas, não estão a dar atenção. E o coitado dele a perder peso e uma situação terrível. E nós temos que orar e dizer assim, tem misericórdia deste irmão. Tem misericórdia. Obrigado, Senhor, que eu pelo menos tenho os recursos. Senhor, ajuda-me. Como é que eu posso ajudar esta pessoa? Porque ele está realmente... Quando a pessoa entra num quarto e cheira a morte, sai de lá, parece que a pessoa tem aquele cheiro. E eu só pude dizer, Senhor, graças a Deus, que eu tenho saúde, mas Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia do teu servo. Tem misericórdia, Senhor. Segunda de Coríntios 9:15, eu vou terminar. Se não há nada que a gente pode dar graças a Deus, se nós aceitamos Jesus como Salvador, Paulo disse, 2 de Coríntios 9:15, graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus. Qual é o dom? O dom da salvação. Ele deu a si e deu a mim. Irmãos, não importa a sua idade, mas se o irmão e a irmã não consegue com lágrimas dizer, Senhor, obrigado. Eu era perdido, eu era cego, mas agora tu me deste a salvação, Senhor. Nunca vamos tratar isso como algo não importante. É uma coisa tão importante para a gente poder dizer, Senhor, obrigado. Obrigado que tudo aquilo que tu me tens dado. Obrigado, Senhor. Vamos só orar e depois eu vou dar a oportunidade aos irmãos e às irmãs para poder dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por os filhos que me destes. Obrigado, Senhor, por a saúde que nos destes. Eu passei por o vale, mas eu estou aqui, Senhor. Eu passei por o vale da sombra da morte, mas eu estou aqui, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque tu me fizeste, Senhor, algo maravilhoso. Mas a coisa mais importante para mim é que tu me destes a salvação, Senhor. Tu me destes a salvação. A palavra do Senhor diz que todas as boas coisas vêm do Senhor. Todas. Mas a minha Bíblia também diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir. E eu não sei porque, irmã Zulmira, muitas vezes os crentes rapidamente estão a pôr as culpas em Deus e não em Satanás. Ele é que é o ladrão. É ele que traz morte. Mas a gente culpa logo a Deus. E Ele deu-nos o maior e a maior dádiva. Foi o seu Filho. Senhor, obrigado por aquilo que tu tens feito. Obrigado por cada irmão, cada irmã e o testemunho que eles possam dar, Senhor, daquilo que tu fizeste e estás a fazer e ainda vais fazer. Porque a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por isso. Senhor, nesta manhã eu quero glorificar o teu nome por tudo aquilo que tu tens feito, Senhor, na minha vida, na vida da minha família, Senhor, no meu lar, Senhor. E quero te agradecer também por aquilo que tu tens feito neste lugar, Senhor.
Se a gente pensa onde a gente começou, mas onde estamos, senhores, só podemos dar graças a Ti, senhores. Só podemos louvar o Teu santo e bendito nome, Senhor. A gente pensa, senhores, aquilo que Tu tens feito, podemos dizer, Ebenezer, Ebenezer. Obrigado, senhores. Eu quero só dar uma oportunidade aos irmãos e às irmãs, só para poderes, se puderem vir aqui à frente, para eles poderem gravar, dar um testemunho, mas a versão Salmo 23, não Salmo 119. Se faz favores. Então, se quiserem vir dar um testemunho, até se já deram aqui na igreja, mas querem só dizer, eu quero dar graças a Deus. Podem vir aqui a sentar aqui à frente para ser mais fácil, porque eu sei que há várias pessoas que querem. A nossa irmã vai começar logo a salada. Ok, só um momento, obrigado. Eles vão ligar. Ok. Pode falar? Alô, a paz do Senhor a todos os irmãos, aqueles que eu ainda não tenho cumprimentado, mas sabemos que o Senhor é aquele que está em nós e conosco e que nada nos tem deixado faltar. E aqui diz, em Filipenses 13, diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque foi Ele que nos tirou realmente da lama do pecado e nos tirou do caminho que andávamos sem conhecermos Jesus. Acho que não há um dia que eu não agradeça a Deus pelo caminho que Ele nos tem dado, porque é o caminho que nos leva a uma vida eterna. E eu sei perfeitamente que a nossa salvação só está naquele que nos tem amado. Ele tem-nos amado de uma maneira maravilhosa. Eu posso dar graças a Deus, porque mesmo como estou ainda com muita gripe, mas o Senhor me tem guardado, me tem dado forças para tomar conta do meu marido. O Senhor nos tem abençoado, nos tem dado ânimo. Temos tido uma família que nos tem apoiado, não digo em todas as coisas, porque elas têm a vida delas, mas estão sempre prontas para aquilo que a gente necessita, que não pode fazer, elas estão sempre prontas a fazer. E isso é motivo de darmos muitas graças a Deus, pelas irmãs que têm orado por nós, pelos irmãos também, pelos telefonemas, pela graça divina que o Senhor tem deixado chegar até nós. Eu estava aqui o dia todo a dar graças, porque o Senhor é o mesmo e não muda, e Ele é que nos tem realmente fortalecido, porque sem Ele nós nada podemos fazer. E é isso que nós podemos dar graças constantemente por aquilo que o Senhor é em nós. O Senhor abençoe rica e poderosamente. A paz do Senhor, irmãos. Há um tempo atrás, há uns 2 meses, eu dei aqui um testemunho que o prédio onde nós tínhamos o nosso shopping fechou e eu tive que procurar outro. Eu pedi orientação ao Senhor e pedi ao pastor que orasse comigo, se fosse da vontade de Deus, que abrisse as portas. Se não fosse, que fechasse. Foi a vontade de Deus, nós íamos para lá. Ao mesmo tempo que eu queria mudar, o proprietário do prédio onde eu estava disse que eu não podia sair até ao fim do mês de novembro. Eu disse, não tem como eu ficar aqui. Ele disse, não vais sair porque eu não vou te deixar levar as tuas coisas, é até ao fim do mês de novembro. Eu disse, não, eu dei notas e, portanto, eu quero sair no fim de setembro. Ele disse que eu não ia sair. Eu disse, tudo bem, então eu entrego nas mãos de Deus e Deus é que há de abrir as portas. No dia que eu queria mudar, porque eu disse que eu ia mudar, e ele disse que eu não mudava, eu disse, eu vou mudar. Então eu liguei para ele de manhã e disse, André, eu estou levando as minhas coisas, já estou indo para outro shopping. Ele disse, tu não sais. Eu disse, eu vou sair, André. Eu disse, nem tens uma court order para eu não sair?
e porque o prédio vai fechar e agora queres que eu fique aqui até vocês estarem aqui, que não temos nada para fazer. Então eu disse, meu Deus, me ajuda. O que faço eu agora? Então ele disse, ok, Nilde, take your things and go. Eu fui para o outro shopping. O meu marido caiu doente, ficou 8 dias no hospital com uma infecção no cólon. Para mudar, eu disse, Senhor, me ajuda. Andando para trás e para a frente, só eu e a filha. Eu não tenho como dar graças a Deus. Não tenho. Por muitos anos, ou poucos anos que eu viva, eu não tenho como dar graças a Deus. Ele mobilizou os nossos clientes, muitos deles, que estenderam a mão, que mudaram tudo em 3 horas. Tudo. E ao fim, tem outras pessoas mais que nos vieram ajudar. Irmãos, só a mão de Deus. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus tudo aquilo que Ele tem feito. Estamos num lugar melhor. Tudo está feliz da gente estar lá e nós também estamos muito felizes de estar lá. Porque eu sei que foi a bênção de Deus. Deus nos levou para ali. Não foi pela minha carne, não foi pelo meu querer, mas foi pela bênção, pela misericórdia de Deus. É este o testemunho que eu tenho para dar. Mas mais uma vez eu digo, irmão, Deus não escolhe quem te vai ajudar. Porque de onde eu não esperava, ali ficaram juntos de mim, me apoiando e ficando junto de mim em todas as coisas que eu preciso. Eu dou graças a Deus. Amém. Então, os irmãos, quando veem esta irmã e nós fomos lá visitar e a nossa irmã, talvez os irmãos podem não perceber, mas a nossa irmã está em Fox Street, não é? Pritchard Street. E quem conhece a cidade, alguns de nós nem queremos ir lá. Em frente da corte, ela está lá e é uma zona perigosa em geral, mas esta família tem confiado em Deus e graças a Deus esta oportunidade é mesmo à frente da corte, quando as pessoas saem, conseguem entrar lá no restaurante dela e eu dou graças a Deus que Deus tem dado forças à nossa irmã. Ela realmente é uma guerreira, embora que eu é que sou guerreiro, mas ela é guerreira e pela graça de Deus, ela e a filha dela e o esposo também, dentro do possível, não é? Então nós damos graças a Deus, que Deus está a ajudar e abençoar e graças a Deus está sobre eles. Obrigado, irmão. Bom dia, irmãos. Só tenho que dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Logo a princípio, salvo erro, 2 meses atrás, eu estava com complicações de saúde e não sabia o que fazer. Eu liguei para o pastor Bel e pedi uma oração para que ele orasse por mim, porque eu tinha na minha mente que pudesse vir a ter resultados inesperados, praticamente, pensando no pior, não vou mentir. Okay. O pastor Abel orou e disse, vá, com fé. Eu fui com fé, por aquela graça daqui. Pronto, Deus faz o impossível acontecer. Tá bom? E Ele fez, não vou mentir. Os resultados saíram negativos, só posso dar graças a Deus, porque na realidade eu estava embaixo mesmo. Mas pronto, como eu até disse à irmã Zumira, todos os dias eu peço a Deus para que Ele me guie, que me dê saúde, orientação, que é o mais importante, né? Para que Ele guie os meus passos. Eu sempre disse à irmã Zumira, Ele tem aberto as portas, e tem aberto mesmo na realidade. Só tenho que agradecer a Deus por tudo. Tenho muitos testemunhos, muitos, mas olha, esse é um deles, tá bom? Agradeço, paz ao Senhor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos as vossas orações e o vosso carinho. E, acima de tudo, este ano tem sido um ano de muitas tribulações na minha vida, mas com a graça de Deus, as bênçãos têm sido muito maiores. E que Deus me continue
acompanhar. Ele continua a dizer: em frente, filha, que eu estou contigo. Amém. Muito obrigada, bom dia, e que Deus vos acompanhe a todos e vos abençoe ricamente. Um domingo Amém. muito feliz. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso e bondoso. Oh, Senhor, Ele está sempre connosco e nunca nos deixa. Por isso podemos agradecer ao Senhor por tão grandes coisas que o Senhor faz nas nossas vidas. Amém? Como os irmãos sabem, eu fui submetida ao hospital de emergência no dia 24 de agosto, porque eu tive uma obstrução no meu intestino. E eu gritava com dores, oramos. Começou às 11h30 da noite. Às 3 da manhã eu disse ao meu marido: leva-me para o hospital. Isto cada vez estava pior, eu estava inchada, parecia que ia arrebentar. Depois, como nós não temos medical aid, fui transferida para Guanad Hospital. Quando me levaram para a sala, onde a gente depois olham por nós, né? As enfermeiras e isso, eu não sei o que é que aconteceu comigo. Comecei a fluir no Espírito Santo de tal maneira que eu comecei a pregar a palavra para aqueles que eu sentia, aqueles que queriam e aqueles que não queriam. Eu fluía e quando eu falava para eles e dizia: quereis aceitar Jesus como vosso Senhor e Salvador, 4 ou 5 pessoas disseram que sim. Houve uma senhora que estava lá, que ela chama-se Margaret. Ela tinha as pernas cortadas, uma aqui embaixo e outra aqui em cima. E quando me levaram puseram-me precisamente à beira dela, eu não sei porquê, já antes da gente ir para aquela sala, ela veio, que é no casualty, não é? E eu vi ela e senti qualquer coisa por ela. Mas de repente, quando olhei, já a tinham levado lá para aquela sala. For the ward, como é que se diz ward? A enfermaria. E então, quando me levaram a mim, passar 3 ou 4 dias mais tarde, puseram precisamente à beira dela. Quando eu a vi, eu sorri para ela, ela sorriu para mim. Quer dizer, introduzimos-nos uma à outra. E ela mostrou-me as pernas. Olha, quando ela me fez isso, eu senti uma misericórdia tão grande, que o Espírito Santo mexeu comigo, que eu disse, perguntei o nome dela: queres que eu ore por ti? Eu tinha que orar por ela. E ela disse sim. E então nós estávamos assim mais perto e demos as mãos e oramos. E ela tinha que ser submetida àquela operação, porque ela já tinha gangrena nas pernas, estava preto no fundo. E então eu orei e ela disse amém. Nós dissemos amém. Eu disse e continuei a ministrar para ela. E ela tinha que ser submetida de manhã para ser cortar mais aqueles bocados onde tinha a gangrena. E de manhã prepararam-na, levaram-na para a sala de operações. Daquilo, passado algum tempo, voltou para trás. E eu disse, ela vinha toda chateada, que estas enfermeiras não sabem o que andam a fazer, os médicos. Eu disse, Margaret, descansa no Senhor. O Senhor sabe aquilo que está a fazer. Não foi preciso ser operada, cortado mais. E houve muitas coisas que aconteceram. Houve uma senhora velhinha, eu posso ainda falar isto? Uma senhora velhinha, que ela estava à morte. E disseram aos filhos, tinham que a levar para casa, porque eles não iam poder mais fazer nada por ela. Até ali eu sentia-me ok.
De repente, o Espírito Santo começou a mexer comigo. Que eu tinha que falar a ela sobre a salvação. Ela não falava, ela andava só naquilo, apanhava coisas no ar, só naquilo. Ela parecia que a qualquer momento ela ia. Eu tinha que lhe falar do Senhor, porque ela está a morrer e ela não está salva. Eu disse, ai Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? Ela estava do outro lado de mim. E então, porque as enfermeiras estão sempre a passar. Eu disse, Senhor, dá-me uma oportunidade, mas eu não sei, Senhor, guia-me aquilo que eu hei de fazer, Senhor. E então, naquilo, eu levantei-me para ir, vem uma enfermeira para ter com ela. Eu disse, Senhor, tu tens que me dar uma oportunidade. Essa enfermeira foi lá para cima, da enfermaria, mesmo lá para a ponta. Eu disse, olha, e agora mesmo? Eu fui falar com ela. Eu disse, olha, eu não sei que língua é que tu falas, mas eu vou falar inglês. Falei com ela em inglês. E eu disse, só dizes, eu sei que tu não me estás a compreender mentalmente, mas espiritualmente eu sei que tu vais receber aquilo que eu te estou a dizer. Recebe a Jesus agora mesmo. Só dizes dentro de ti, eu sei que tu não podes falar, só dizes dentro de ti, Jesus, entra na minha vida. E eu estava sempre a dizer a ela, eu não conseguia passar dali. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama tanto. Diz a Jesus, entra no meu coração, entra no meu coração. Até que eu senti que, eu quero crer. Mesmo ela não falando, ela recebeu aquilo. Eu quero crer nisso, que ela hoje deve estar no céu. Os filhos logo de manhã vieram buscá-la. Mas eu dou muitas graças a Deus que mesmo assim, outras pessoas aceitaram Jesus e eu orei por elas, sentiam-se melhor e dava-lhes escrituras para elas repetirem. Eu já fui curada pelas pisaduras de Jesus Cristo. Amém. E havia lá uma senhora que cortaram o pé, também foi de diabetes, e ela dizia, eu estou dizendo aquilo que tu me disseste. Mas ela não conseguia dizer tudo, pois eu ajudava. Eu já fui sarada e curada pelas pisaduras de Jesus Cristo. Eu já estou curada. Ela repetia comigo. Yeah. Acabei também de ser operada, mas graças ao Senhor estou recuperando e posso dar muitas graças a Deus, que Deus é bom. Amém. O diabo tentou vir por muitos caminhos, mas como a palavra de Deus nos diz, que ele vem por um caminho, mas ele tem que fugir por 7. Em nome de Jesus, nós já fomos curados. Jesus já nos curou. Quando ele morreu na cruz, e ele disse, está consumado, já está tudo acabado, ele já o fez. Só temos é que nos apoderar dessas promessas e agradecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso. Deus já nos vê curados. Ele não nos vai ver, ele já vê através de Jesus Cristo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém, Amém irmãos. Amém. Paz do Senhor. Irmão. Ok. Paz, Senhor, irmãos. Quero agradecer a toda a igreja, a todos os irmãos, aqueles que oraram por mim quando eu estava na hora da sombra da morte. Eu fui para lá, para o hospital, eu não podia sequer estar em pé. Eu ficasse em pé, que ia tanto para a frente, como para o lado, como para trás, para qualquer lado. Era como uma borracha que não tenta pôr em pé, e ela cai. Assim estava eu quando fui para o hospital. Foi-se metido ali, estive bastante tempo à espera com um mal braço para dentro, como foi num fim de semana, e assim que eu entrei para dentro do hospital, o médico depois veio-me ver
e esteve a ver o que é que eu tinha e descobriu, pelas radiografias, que eu tinha no meu pescoço, na minha espinha, havia algo que estava ali que estava inflamado, estava mal. E então o que é que acontecia? Se aquilo encostasse à espinha, eu ficava totalmente paralisado. Segundo aquilo que ele diz, primeiro tirou radiografias e depois é que foi fazer o que tinha que fazer. Ele disse, tem que ser operado breve, porque se ele demora mais algum tempo, é muito tarde para isso. Então ele me operou através de um buraco aqui, removeu o que tinha de remover, e graças a Deus, os irmãos podem ver que para quem não caminhava, quem não se podia pôr em pé, estou à vista dos irmãos. E quero dar muitas graças a Deus por mim e por minha esposa, que tem sido muito sacrificada, porque eu não posso ainda fazer basicamente quase nada. Amém. E ela tem suportado tudo isto. Eu sinto que ela está fraca. Mas eu oro ao Senhor que dê muitas forças, porque ainda necessito dela na minha vida. Obrigado, irmãos. Amém. Parabéns a todos nós estarmos aqui a ouvir as nossas que temos para dizer. Olha, eu também, o ano passado, dia 8 de agosto, eu fui ao médico. Ele disse, está tudo bem. E no dia 10 eu caí. No dia 10, estava no ginásio e a minha mente desaparece e eu adormeci. Alguém veio apertar-me e acordei novamente. Fui para o hospital, fizeram aquilo que tinham a fazer, porque a válvula que dava oxigênio à mente fechou. E olha, graças a Deus, o mês passado fui novamente a esse médico, novamente fazer o exame, e diz ele assim, o teu coração está como tu tenhas a idade de 85 anos. Eu tenho 94, né? E graças a Deus, eu sinto-me bem. Com a graça de Deus, dou graças ao nosso Deus, todos estes anos me tem ajudado muito, né? No pouco e no muito, né? Eu me sinto muito feliz, né? Muito feliz, né? E por isso agradeço a vós todos para as vossas orações, que às vezes todos nós oramos uns pelos outros, não é? Para que Deus nos ajude e nos dê paz, amor. Porque o amor é a coisa principal que nos leva a aturar os outros, né? E a ajudar os outros, né? E a arriscar, né? Realmente, para que tudo seja possível, né? Portanto, agradeço a vocês todos e ao nosso pastor igualmente, para que realmente continue neste belo lugar e neste belo está crescendo grandemente entre nós o amor e a graça de nosso Deus. Deus vos abençoe. Obrigado. Bom dia a todos. Eu estava ali e pensei, vou, não vou, porque eu não sou muito de falar em público. Mas é só para dizer que eu fiz a viagem a Portugal, correu tudo muito bem, o Senhor esteve sempre comigo, por isso eu posso dar muitas graças a Deus. E como o pastor há bocadinho até estava a dizer, nas pequeninas coisas nós temos que dar graças. É só para dizer, cada vez que eu conduzia e chegava à casa, eu dizia, obrigada, Senhor, porque ainda me deste a oportunidade de eu conduzir, porque não é muito fácil já na minha idade estar a conduzir, e eu dava graças a Deus por Ele me guardar e por não ter nenhum acidente nem nada. Outra coisa também que eu dou graças a Deus, e ninguém sabe, nem a minha filha, nem o meu genro, quando vou tomar banho, a água no meu chuveiro está sempre a falhar. E eu estou debaixo do chuveiro e a água quente desaparece. Então eu digo sempre, Senhor, por favor, esta água tem que vir quentinha para as minhas costas. E vou orando e vou me banhando e
o Senhor realmente não me falha com a água quente. Isto é uma coisa tão insignificante, mas para mim é bastante importante. Porque realmente se a água não vem quentinha, eu preciso de água quente para as costas, para os joelhos e tudo mais. E outra coisa também é que, não sei se cheguei a dizer, mas os irmãos lembram-se que eu andava com dores no meu pescoço o ano passado e até fui fazer uns tratamentos e tudo. E depois fui para Portugal e aquilo continuou e tudo. Continuei a andar assim. Mas, entretanto, eu orava ao Senhor, a minha filha também orava, o meu genro de certeza também, quando vinham ao culto de oração, eu não vinha, mas eu sei que eles oraram por mim e, a pouco e pouco, saiu-me a perceber, a dor foi-se embora. E eu tinha ido ao médico e o médico tinha-me dito, tens que ser operada também, aqui em cima, no pescoço, porque tens qualquer coisa aí, mandou-me fazer uma ressonância e eu fiz. Depois acabei por ir para Portugal e ele foi de férias, nem me disse o que é que a ressonância tinha acusado. E, no entanto, eu depois fui-me embora. E a dor foi desaparecendo, e as pessoas perguntam-me, então, e o pescoço? E o pescoço, eu já nem me lembro que tinha dores no pescoço. Mas, então, e tomaste alguma coisa? Não, não tomei nada. Foi só as orações do Senhor, para o Senhor é que me ajudaram. Por isso eu dou muitas graças a Deus também e estou muito feliz por ver os irmãos todos aqui novamente. Ok? Obrigada. Bom dia, irmãos. Para mim é um bocado difícil sempre falar aqui, né? Eu sou one-on-one, mas eu tinha que falar. Há um tempo atrás estava com uma irmã Esteves, os ombros também me doía muito, nem podia levantar os braços, e os irmãos sabem que eu trabalho no taco shop, né? Eu dizia, Senhor, I need my shoulders. Eu preciso dos braços, eu tenho que trabalhar. Eu tenho o pequenino para olhar, e agora tenho mais 2 para olhar. Senhor, please, I need it. E eu fazia sempre orações, vinha aqui à frente, a Sandra orou por mim, o pastor Abel, e sempre a mesma coisa. Eu, cá para mim, ok, well, whatever. Eu dizia, Senhor, se me queres curar, cura, se queres que eu me pare, eu paro, whatever. E há uns tempos atrás, já há bastante tempo, eu fazia coisas, e a semana passada, eu com a rapariga que trabalhámos, estávamos a fazer uma coisa, e eu levantei os braços, e ela olhou para mim e disse, Auntie Liz, what are you doing? Eu disse, estou a tirar para baixo. She says, what are you doing? Eu estou a tirar para baixo. E eu depois, só por mim é que vi o que eu não podia fazer, estava a fazer. É por isso que ela estava a dizer, Auntie Liz, what are you doing? Né? E graças a Deus. Mas o diabo não tem andado contente. Este ano tem sido difícil, né? Um ano muito difícil. E sexta-feira eu dei um trambolhão. Escorreguei numa casca de batata no taco shop, mas não senti nada. Fui para casa, guiei, saí, andei. Eu sentei-me. Sentei-me em casa, estava a falar com a Laura, e depois para-me a levantar. Foi outra história. E então, eu penso cá para mim, tu estás-me a chatear. Tu sabes que eu queria falar no domingo, tu estás-me a chatear. Na sexta-feira à noite, a Laura, né, pôs o bandage no meu pé. Ontem vim para aqui que tinha que vir, ainda vinha, a Paula viu que eu tinha o pé amarrado. Hoje de manhã acordei e eu pensei, you know what? Eu não vou pôr a ligadura, eu vou ao culto. Mas depois a chuva deu cabo do nosso TV room. Está tudo inundado. E o meu marido para mim, tu vais à igreja? Eu disse, vou. Tu não tens tanto serviço a fazer. Eu disse, eu faço quando vier. You in that church, dizia ele para mim. Eu disse, you know what? Eu vou à igreja. E irmãos, eu estou aqui. Quando eu voltar, vou regaçar as calças, vou regaçar as mangas e vou fazer o que tenho a fazer. Mas eu tinha que falar hoje. Ok? Graças a Deus.
A gente tem que, infelizmente, terminar por causa do tempo. Marisa só quer mencionar algumas coisas. Thank you. Mas eu também quero dar um testemunho. Ok. Então, tecnicamente não é o meu testemunho, mas é o testemunho do meu pai. Alguns irmãos sabem, ele tinha o ferro muito alto no sangue, era bastante elevado e estava 10 vezes mais do que devia de ser, e eles não estavam a conseguir baixar. Então ele teve para aí 2 anos a tentar fazer tratamento, mas nunca baixava o suficiente. E ele teve um tempo que deixou de fazer o tratamento e o médico disse, ok, vai ter que voltar, mas vamos fazer análise outra vez para ver o quanto é que subiu. E quando eles fizeram as análises estava completamente normal. Até o médico não sabe, ele diz, eu não entendo como é que foi. Então, graças a Deus, não é? Deus cura e Deus toca, não é? Então, isso é o testemunho. E a outra coisa é, eu quero agradecer a Deus pelo pastor Abel, por ser uma bênção tão grande na minha vida e na vida de nós todos, não é? E nisso vamos só também ver um vídeo sobre o próximo domingo, vamos ter a apreciação dos pastores e praticamente os irmãos já sabem, uma vez por ano nós tomamos um culto só para agradecer aos pastores o que têm estado a fazer por nós. Sabemos que nem sempre é difícil, por isso que o pastor Abel de ano para ano tem menos cabelo, não é? Mas vamos só ver um vídeo e para a semana então será o culto de apreciação. Haverá envelopes azuis para quem quiser abençoar monetariamente. Se quiser abençoar um pastor especificamente, é só escrever o nome desse pastor. Senão será dividido entre os pastores. Também mensagens, se quiserem mandar uma mensagem, ouvir dar um abraço ou um versículo, o que os irmãos entenderem, não é? Mas nós agradecemos aos irmãos e sim, vamos só ver um vídeo. Because there might have been more people that wanted to, I was one of them that wanted to speak. If they wanted to say something, they can send one of the pastors the message and then we will put it in the group or do something with it. Ok, não sei se isso é o fim.
Epá. Parece que tem ali... Vamos só pôr de pé e terminar em oração. E obrigado a todos que deram testemunho. Se houver alguém que ainda queira dar testemunho e não teve tempo por algum motivo, pode falar talvez com a pastora Noémia e a gente pode gravar, ou a gente pode escrever e a gente depois pode pôr no grupo, só para poder, não é? Infelizmente não deu para todos, não é? E como para a semana é um culto, outro culto diferente, então a gente pede isso. Há algumas pessoas que têm que tirar fotografias, acho que contataram assim por causa dessas fotografias. Queres mencionar quem é? Os irmãos sabem quem são, então vão tirar uma fotografia deste lado da creche. Podem ir lá tirar a fotografia rapidamente. Obrigado a todos. Nós vamos terminar em oração. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu fizeste e os milagres. E nós sabemos que há muitos mais que a gente, por causa do tempo, não mencionamos, mas nós só queremos dizer obrigado, Jesus, por quem Tu és e por aquilo que Tu tens feito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.